Boa noite. O casal Ricardo e Friedolf Altmann foi escolhido como dos vultos históricos de Lajeado por nos ter transmitido a imagem que o Vale do Taquari tem do Colégio Evangélico Alberto Torres. Nos dois próximos programas, vamos prestar nossa homenagem a dezenas de professores, pais e lideranças evangélicas que por mais de um século contribuíram para que o SEAT impusesse seu conceito de qualidade no ensino em toda a região e no Rio Grande do Sul. Altmann deixou em 1991, no seu livro A Roda, Memórias de um Professor, seus dados biográficos. Informou que seus avós, Altmann e Osterkamp, vieram da comunidade de Leden, Tecklenburg, Westfália, na Alemanha, e se estabeleceram em Teutônia em 1869, mais precisamente na linha Frank. A casa paterna dos Osterkamp, hoje dos Altmann, foi construída em estilo Enscheimel, em 1874. Está reproduzida em tela a óleo pela artista plástica estrelense Gisela Schultz-Schink, servindo de capa para o livro Reminiscências de Arno Sommer. Filho de Frederico Altmann e Pauline Louise Osterkamp, nasceu Friedolf na linha Frank, em Teutônia, em 15 de setembro de 1911. Alfabetizou-se numa sala de aula com aproximadamente 70 alunos de 5 classes diferentes durante 5 anos e mais 2 anos de complementação em curso noturno. O pai de Friedolf trabalhava numa área de 48 hectares de terra, onde os filhos ajudavam. Além de ajudar na lavoura, a mãe Pauline se ocupava com os 4 filhos e com a casa. Filha de jardineiro, sempre tinha muitas flores, folhagens, árvores frutíferas em redor da moradia. Em 1928, iniciou Friedolf os estudos no Seminário Evangélico para a formação de professores em São Leopoldo, para onde retornaria 10 anos depois. No final do ano letivo de 1931, os 14 formandos, entre eles, receberam seu diploma. Sua primeira missão foi ser professor em Santos, São Paulo, para onde viajou de vapor. Depois de 2 anos de muita aula e sofrimento, aceitou o convite para lecionar no Colégio Teuto Brasileiro de Porto União, em Santa Catarina, na divisa com Paraná. Era o início do ano letivo de 1935. Como a região era colonial de predominância germânica, o ambiente lhe era mais familiar. Os professores solteiros moravam na própria escola. Entre os professores, também se encontrava Ricarda Settler, nascida em Dresden, Alemanha, em 1º de dezembro de 1919. Seu pai, Hans Settler, foi professor e agricultor. A mãe se chamava Marta. Em julho de 1924, a família migrou para o Brasil, em Blumenau. Em 1926, a família tentou se estabelecer na Flórida, Estados Unidos, retornando a Blumenau 2 anos depois. Ricarda foi professora de Educação Física e Jardim da Infância. É uma tradição forte nas comunidades alemãs o Jardim da Infância e a pré-escola. Embora não se usasse o nome, a educação ecológica era ministrada através do contato com a natureza. As crianças aprendiam os nomes das árvores e plantas, o que também foi cultivado depois no Colégio Evangélico Alberto Torres. Também fazia parte da pedagogia nas escolas evangélicas a educação física, a disciplina, o uso do uniforme, os desfiles e marchas da juventude, cultivo das tradições, música e canto. Ensinava-se o português e o alemão ao invés do inglês, como hoje. Para uma educação integral, os piqueniques, banhos de mar ou rio, viagens para outras cidades e encontros de jovens eram consideradas atividades extra-classe importantes e complementares. Nos primeiros 6 anos de ditadura e governo, Getúlio Vargas alimentava simpatia pelos regimes totalitários da Alemanha e da Itália. No decorrer dos anos, os partidários do nazismo se aproveitavam das boas relações comerciais, culturais e políticas para se infiltrar nas escolas, transformando o cultivo das tradições germânicas no Brasil em pan-germanismo, para atrair os teuto-brasileiros à ideologia nazi-fascista.
A campanha nacionalista exigia que os diretores e professores de jardim da infância fossem brasileiros. Por isso, Ricarda perdeu o emprego e Friedel assumiu a direção da escola. Nesse meio tempo, surgiu o namoro e o noivado. Em 29 de julho de 1938, houve a festa de casamento. Simples, mas muito bonita, alegre e solene, como Friedel descreveu em suas memórias. A confraternização foi ao ar livre nos pátios da escola. Na mesa havia cuca e café. Estavam presentes todos os seus colegas. Os companheiros da orquestra animaram a festa. Como Teutônia ficava muito distante, nenhum familiar de Friedel pôde estar presente. Ricarda teve a presença da mãe e de um irmão. Viveram juntos e felizes 61 anos de casados. A primeira moradia foi uma casa de madeira, simples e aconchegante, na barranca do rio Iguaçu, com aluguel barato por ser ao lado do cemitério. O Colégio Teuto Brasileiro estava sofrendo os efeitos da campanha nacionalista. Foi alterada sua denominação para Colégio Iguaçu. Por ter falado e cantado em língua alemã, Friedel foi chamado à delegacia de polícia e sua escola teve as matrículas adiadas para o início de 1939. Friedel preparou-se para lecionar em Blumenau, para onde tinha ido parte de sua mudança. De repente, melhor opção surgiu com a transferência para Marcelino Ramos. A mudança se deu em 2 de maio de 1939. 15 dias depois, nasceu o primeiro filho, Werner, hoje doutor em História na Universidade de São Paulo. Foi o primeiro batizado na nova igreja evangélica de Marcelino Ramos. O Colégio Centenário era uma construção de madeira com 2 pavimentos e mais um alojamento na parte superior. Mais de 150 alunos estavam lá estudando. Entre os professores também estava Erich Schultz, artista em pintura e desenho, poliglota, músico, violonista, cantor. Pai de nossa artista plástica Gisela Schultz-Schink, hoje casada com o Dr. Werner Schink. Por esta razão, as famílias Altmann e Schink são muito solidárias. Terminado o contrato de 1 ano de magistério em Marcelino Ramos, a família Altmann se transferiu para São Leopoldo em 1942, onde Friedel havia se formado professor 10 anos antes. Cabia-lhe lecionar quase todas as matérias profissionalizantes na Escola Técnica de Comércio Visconde de São Leopoldo, no Colégio Sinodal e no Instituto Rio Branco. Nos primeiros tempos, moravam junto ao colégio, na casa da Torrezinha, esquina frente à Praça Centenário, hoje Praça do Imigrante. As enchentes do Rio dos Sinos eram frequentes, especialmente a de maio de 1941. Com o nascimento do filho Walter, hoje doutor em teologia em São Leopoldo, a família Altmann construiu uma moradia própria, através de empréstimos, junto a seus conterrâneos em Teutônia. O governo exigia que todos os professores regularizassem sua titulação. Altmann prestou todos os exames do artigo 91 e os do curso técnico em contabilidade, obtendo o diploma de perito contador. Obteve também registros no MEC de várias disciplinas que lecionava, através dos exames de suficiência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a guerra, a polícia vigiava qualquer conversa feita em língua estrangeira. O dia do colono não se festejava. Na Semana da Pátria e no dia 7 de setembro, tinha desfile estudantil com caráter militar. Embora tivesse perdido a filha Gisela, vítima de coqueluche 5 anos depois, em 1947, nasceu Renate. Hoje, Renate Schreiner, mestra em letras na Univates. Assim estava completa a família Altmann. Tudo corria normal para o casal Altmann em São Leopoldo, até que um belo dia de 1949, uma comissão de lajadenses veio visitar os Altmann. Tratava-se do presidente da Escola Comercial de Lajeado, Walter Werner Borg, secretário Ernie Schultz-Schmidt e Emílio Treter de Cruzeiro do Sul. Teobaldo Dick era diretor da Escola Técnica de Comércio Alberto Torres desde 1927. Depois de 23 anos, pediu demissão.
a comissão veio pedir ao casal Altman para assumir a direção do colégio. 25 anos depois, Walter Born lembra o episódio do convite feito para ser diretor. Cabia a Ricardo e Friedel tomar uma decisão importante. Em fins de outubro, na Festa da Alegria, a família Altman foi visitar Lajeado, o colégio, e estudar tudo com calma. A cidade ainda era pequena. Ricardo e Friedel assumiram a direção do colégio em 15 de fevereiro de 1950. Antes de iniciar as aulas, tinha tudo por fazer. Com 18 anos de vivência na educação e ensino, Friedel assumiu como diretor da Escola Técnica de Comércio Alberto Torres. Tinha a missão inicial de anexar-lhe o ginásio evangélico Alberto Torres. Cabia ao casal executar o projeto aprovado em 48 no Concílio Regional do Sino do Rio Grandense. Friedel queria deixar Ricarda só com os cuidados dos filhos e da casa. Acabou ela assumindo a tarefa importante da direção do internato. Criado em 1942, o curso comercial básico foi gradualmente se extinguindo e sendo substituído pelo curso ginasial, fase completada em 52. Mais tarde, em 1960, retornou o comercial básico ou o ginásio comercial noturno, para facilitar o acesso de estudantes trabalhadores que só podiam estudar à noite. A lei da equiparação dos cursos fez com que ambos fossem equivalentes e integrantes do ensino médio. Anos mais tarde, os 4 anos do curso ginasial foram acrescentados ao primário, extinguindo-se o curso ginasial e formando os 8 anos do fundamental, como é hoje. Foram 32 anos dedicados à educação, ao ensino e à comunidade, história que será apresentada na próxima sequência. Termina aqui o programa Cultura em Ação. Boa noite.